Leiam o livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja, de William Marion Branham. Por que nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo? Por William Marion Branham. O mesmo Espírito de Deus que se manifestou como Pai e como Filho, e ainda se manifestará em muitos, um Deus que é Espírito. É por isso que nenhum homem jamais pode aparecer e dizer que o homem santo é um papa ou o homem santo é um bispo ou sacerdote. O homem santo é Cristo, o Espírito Santo, em nós. Como se atreve a hierarquia a declarar que os leigos não têm nenhuma palavra a dizer? Cada um tem algo a dizer. Cada um tem um trabalho. Cada um tem um ministério. O Espírito Santo veio no Pentecostes e separou-se sobre cada um para que se cumprisse o que Cristo dissera. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14:20. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, veio como Espírito para encher sua verdadeira igreja. Ele tem direito de se mover onde quer que ele queira, e sobre quem quer que queira. Nós não consideramos nenhuns homens santos entre nós. Mas toda a verdadeira congregação do Senhor é santa, por causa da presença do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que é santo, não a congregação em si mesma. Agora, essa é a revelação. Jesus Cristo é Deus. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Não importa quanto você tente, você não pode provar que há 3 deuses. Porém, é também necessário uma revelação pelo Espírito Santo para fazê-lo compreender a verdade de que ele é um único. É necessário uma revelação para ver que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Satanás entrou furtivamente na igreja e cegou as pessoas para esta verdade. E quando elas foram cegadas para isto, não demorou muito tempo, até que a igreja de Roma parasse de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu admito que é necessária uma verdadeira revelação do Espírito Santo para ver a verdade sobre a divindade nesses dias. Quando nós estamos no meio de tanta perversão da Escritura. Mas a igreja que prevalece e é vencedora está edificada sobre a revelação. E por essa razão podemos esperar que Deus revele sua verdade para nós. Não obstante, você na realidade não precisa de uma revelação sobre o batismo nas águas. Está aí, inegavelmente manifesto. Teria sido possível que os apóstolos em alguns minutos se desviassem de uma ordem direta do Senhor para batizar no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e então serem encontrados em desobediência voluntária? Eles sabiam qual era o nome, e não há nenhum lugar na Escritura onde eles batizaram de alguma outra maneira, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. O bom senso diria a você que o livro de Atos é a igreja em ação. E se eles batizavam assim, então essa é a maneira correta de se batizar. Agora, se você acha que isso é forte, o que acha disto? Qualquer um que não estivesse batizado no nome do Senhor Jesus tinha que ser batizado novamente. Atos 19:1-6 diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Já recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados.
em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas, e profetizavam. Aí está! Estas boas pessoas em Éfeso tinham ouvido sobre o Messias que viria. João tinha pregado sobre ele. Eles eram batizados para arrependimento dos pecados, olhando à frente para crer em Jesus. Porém agora era hora de olharem para trás, para Jesus, e serem batizados para perdão dos seus pecados. Era hora de receber o Espírito Santo. E quando eles foram batizados, no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Oh, aquela prezada gente de Éfeso eram boas pessoas. E se algumas pessoas tinham o direito de se sentirem seguras, eram elas. Note quão longe eles tinham chegado. Eles tinham chegado até o ponto de aceitar o Messias que viria. Elas estavam prontas para ele. Porém, não vê você que, apesar disso, eles não o identificaram? Ele já tinha vindo e já tinha ido embora. Agora eles necessitavam ser cheios do Espírito Santo. Se você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus o encherá com o seu Espírito. Esta é a palavra. Em Atos 19:6, que nós lemos, foi o cumprimento de Atos 2:38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que Paulo, pelo Espírito Santo, disse exatamente o mesmo que Pedro disse, pelo mesmo Espírito Santo. E o que foi dito não pode ser mudado. Tem que ser o mesmo batismo, desde o Pentecostes, até que o último eleito tenha sido batizado. Gálatas 1:8 diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Agora, alguns de vocês da unicidade batizam errado. Vocês batizam para regeneração, como se por acaso serem imersos nas águas os salvassem. A regeneração não vem pela água. É uma obra do Espírito. O homem que pelo Espírito Santo deu a ordem: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Não disse que a água regenerava. Ele disse que era somente uma evidência de uma boa consciência para com Deus. Era só isso. A primeira carta de Pedro 3:21 diz que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. É nisto que eu creio. Se alguém tem quaisquer falsas ideias de que a história possa provar o batismo nas águas de alguma outra maneira, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo, eu aconselharia você a ler a história e descobrir por si mesmo. O que segue é um verdadeiro registro de um batismo, o qual aconteceu em Roma no ano 100 depois de Cristo e foi reproduzido na revista Time de 5 de dezembro de 1955. O diácono levantou a sua mão e Públio Décius entrou pela porta do batistério. De pé na piscina com água até a cintura estava Marcos Vasca, o madeireiro. Ele estava sorrindo enquanto Públio entrava na piscina, chegando até o lado dele. "Credes?" ele perguntou. "Credo", respondeu Públio. "Eu creio que minha salvação vem de Jesus, o Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Com ele eu morri para que com ele eu possa ter a vida eterna." Então ele sentiu braços fortes, sustentando-o, enquanto ele se deixava cair para trás dentro da piscina. E ouvi a voz de Marcos ao seu ouvido: "Eu te batizo no nome do Senhor Jesus."
enquanto a água fria se fechava sobre ele. Até o ponto em que esta verdade se perdeu e não retornou até esta última era, isto é, desde Niceia até a virada deste século. Eles batizavam no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade voltou, e Satanás não pode deter a revelação quando o Espírito deseja nos dá-la. Sim, se houvessem 3 deuses, você poderia muito bem batizar por um Pai, e um Filho, e um Espírito Santo. Porém, a revelação que foi dada a João foi que há um Deus. E seu nome é Senhor Jesus Cristo. E você se batiza por um Deus, e somente por um. É por isso que Pedro batizou da maneira que fez em Pentecostes. Ele tinha que ser fiel à revelação que era: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí está ele, o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é ambos, Senhor e Cristo, então ele, Jesus, é e não pode ser outro, senão o Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só pessoa, manifestada em carne. Não é Deus em 3 pessoas, bendita Trindade, porém um único Deus, uma única pessoa, com 3 títulos maiores, com 3 ofícios manifestando esses títulos. Ouça uma vez mais: este mesmo Jesus é ambos, Senhor e Cristo. O Senhor, o Pai, e Cristo, o Espírito Santo, estão em Jesus. Pois ele, Jesus, é ambos, Senhor e Cristo. Se isso não nos mostra a verdadeira revelação da divindade, nada mais o fará. O Senhor não é um outro, o Cristo não é um outro. Este Jesus é o Senhor Jesus Cristo, um único Deus.